Bom, aqui está dando que está online. De qualquer sorte, como é a nossa primeira, vocês conseguem conferir no YouTube de vocês se já está tudo ok? Rapaz, esse negócio essa é a nossa primeira, não. Tem que botar é brocando logo mesmo. Acabou, meu irmão. É a primeira, é a última, é a primeira. Então vamos Estamos lá. ao vivo, já. Então, Estamos ao vivo. Boa noite para todo mundo que está aí nos vendo agora, quem vai ver depois, né? Essa é a nossa live dos brothers, né? Bate-papo aí no dia de domingo, né? Meu nome é Marcos Paixão. A gente resolveu fazer esse bate-papo. Na verdade, somos um grupo de amigos, né? Como o próprio nome já denota, que conversa sobre várias coisas, dialoga, pensa sobre várias coisas e pensamos também em poder socializar, partilhar essa conversa, esse papo com vocês aí que estão nos assistindo agora ou assistirão depois. Então, venha conosco, aproveite, né? Faça de conta que a gente está aí do seu lado e vice-versa. Se possível, tome uma. Aqui a conversa ela é também descontraída e ao mesmo tempo séria, tudo bem? Então, eu gostaria de pedir uma breve apresentação aí dos meus camaradas, e já fazendo a minha, muito rapidamente. Sou Marcos Paixão, professor, sou formado em Ciências Sociais, estudo saúde mental e tenho interesse nos temas da cultura em geral e, em particular, das questões que envolvem cultura e saúde mental, tá? Passa a palavra. Bravo. Boa Meu noite. nome é Boa Cleison noite. Meu nome é Assis. André Vieira. Começa você, Cleison, ou eu falo? Ah, tá. Meu nome é Anderson, eu também sou cientista social, mestre e doutor em ciências sociais. Minha área de pesquisa está muito entre sociologia da arte e da cultura, desigualdade e tal. E estamos aí. Acima de tudo, Tá picotando para todo Bravo. mundo aí? período da Tá pandemia, sim. estando acima de tudo, Vou pedir para você, Anderson, no meio desse papo, tenta desconectar e reconectar, porque sua conexão deu várias picotadas. Aí, quando você voltar, você se reapresenta, beleza? Porque cortou um pouco. Diga lá, Cleison. Pronto, meu nome é Cleison Assis, eu sou Ebogui e sou professor de filosofia, me interesso por questões de pretos e questões relacionadas à arte, naturalmente questões relevantes tanto no campo do pensamento quanto no campo da arte para o nosso povo preto. Então é isso, um sujeito aqui vivendo nesta nação que chamam de brasileira, mas na qual não me identifico. Eu nem sei o que é que eu sou aqui, viu? Nesse mundo que fui jogado. Mas enfim, um preto baiano, mas não brasileiro, digamos assim, de Feira de Santana, trocando ideia com vocês. boa noite, gente. Eu sou Marcelo Arouca, também, assim como Marcos e Anderson, sou cientista social. Atuo há pelo menos 15 anos em comunidades tradicionais, né? Atuando em processos de educação ambiental e condicionantes de licenciamento, com foco voltado para a questão dos direitos humanos, né? Valorização das culturas e identidades locais. Né? Esse papo aqui tem tudo para ser interessante, porque é um momento em que amigos, né? A gente não se... Nossa amizade já vai completar 20 anos, né? Parece que foi ontem. Então, a gente está sempre junto e essa pandemia fez com que a gente ficasse um pouco afastado. Então, essa ideia desses encontros acontecerem aqui é para tentar fazer com que a gente se sinta mais próximo nesse momento de dificuldade que a gente vem enfrentando e também para colocar para fora um pouco das nossas inquietações, né? Nesse contexto que a gente vive de extermínio da nossa população e extermínio que acontece de várias formas, né? A bola da vez é a pandemia.
né, que está nos matando. Mas as outras mortes continuam nos matando também, inclusive durante a pandemia. Então, essa é um pouco da reflexão que a gente vai tentar fazer aqui nesse primeiro papo. Espero que vocês gostem. Se não gostarem também, já foi feito, né? Então, não tem como voltar atrás e desdizer o que já foi dito. Então, gente, obrigado para quem está assistindo a gente aqui agora, quem vai assistir depois. E vamos que vamos, né, Marquinhos? Toca aí, daqui a pouco o Anderson entra e a gente segue. Lembrando que tem esse cidadão aqui, ó, esse indivíduo, né, esse elemento, que compõe aí o nosso cast, né, mas que por motivos aparentemente técnicos não pôde se fazer presente em imagem, mas está aí no chat dizendo ele que vai colaborar. Então, toda vez que você vir e ler Marlos de Jesus, é esse indivíduo aí, né? É o nosso quinto brother. Anderson caiu, mas volta já já. Então, pessoal, pandemia, né? A gente está num momento explosivo de tudo. Há quem diga que é tudo muito previsível, que tudo foi secundarizado para chegarmos onde chegamos agora. Mas o que nos provocou assim a debater sobre isso são as representações, dentre várias coisas, né, são as representações que têm sido feitas, as várias leituras de ordem política, cultural, inclusive jornalística, que têm sido feitas acerca desse fenômeno, né, pandemia. E, particularmente, me irritam algumas dessas interpretações. Eu acho que é um momento que talvez estejamos perdendo a possibilidade de rediscutir profundamente essa nação, né, se faz sentido essa ideia de nação e para onde ela poderia nos levar. Então, a primeira ideia que eu queria aqui que nos provocasse a discutir é basicamente se faz sentido realmente falar em genocídio e se faz sentido por quê, né? Anderson, que voltou, você pode se apresentar e já pegar a bola, Anderson. O tema para iniciar é genocídio, e aí, faz sentido essa ideia? Bom, parece que eu caí, né? Então deixa eu deixa eu voltar a fazer as devidas apresentações. Meu nome é Anderson Oliveira. Eu sou cientista social também, mestre e doutor em ciências sociais e, acima de tudo, tentando sobreviver na pandemia e tentando ser responsável pelas coisas que a gente faz e que a gente fala. E mais do que nunca, tentando não enlouquecer nessa zorra. É isso. Já chuto para você essa bola, Anderson, né? Pandemia, genocídio, e aí, como é que a gente pode enquadrar? Que leitura você faz desse conjunto de ações e inações, né, institucionais, políticas que tem levado a esse número? Eu sei que você tem acompanhado bastante os números aí. Queria que você refletisse um pouco e aí a gente vai se interrompendo naturalmente, beleza? Certo. Eu queria... assim, é uma pergunta que pode parecer, mas não tem resposta fácil. E antes de mais nada, eu queria trazer alguns dados. O problema é que eu estou com... enfim, né? A gente não tem a logística necessária para poder ter um computador tão rápido. Mas, por exemplo, eu estava fazendo umas pesquisas aqui e tirei alguns links super interessantes. Tem um perfil... Na verdade, ele está dentro do site da Piauí, a parte chamada Igualdades, e eles fizeram um levantamento muito interessante na última semana, que eles chamam de roleta russa da Covid do Brasil. E nessa roleta russa, eles fazem meio que uma associação de uma roleta russa ao contrário. Porque o que a gente entende por roleta russa é você colocar uma bala dentro de um revólver e sair atirando a esmo, contando com a sorte de que você não seja contemplado com a bala. Nesse caso, é uma roleta russa ao contrário, porque o que é que eles pegam desse estudo? Esse estudo está no The Lancet, foi lançado recentemente por um grupo de médicos, de pesquisadores brasileiros, só que esse estudo ele faz um recorte de fevereiro até agosto do ano passado. Então, naquele período que a gente ainda estava conhecendo o vírus, existia muito aquela questão do mês que vem, será sempre
o ápice da Covid, depois a gente teria um período de queda, então existia esse movimento, e dentro desse tudo eles perceberam que existe uma roleta russa ao contrário, no sentido de dizer que pessoas que vão para a UTI, elas têm... Aí eles fazem comparações, né, entre UTIs públicas e privadas. Então, você tem, por exemplo, pessoas que vão para UTIs públicas, você tem 53% de chances a mais dessa pessoa ser morta devido à Covid, enquanto que nas privadas você tem 30%. E aí você tem todos os recortes. Aí você tem um recorte, por exemplo, de região. No estudo mostra que a região norte você tem uma quantidade de letalidade muito maior do que todas as regiões. Na região norte concentra 79%, né, das pessoas internadas que morreram em decorrência da Covid. Você tem 79% de pessoas que faleceram por conta do vírus, enquanto que na região sudeste é que tem um menor índice, né, 49% somente. E aí você tem, por exemplo, na região nordeste 66%, na sul 53%, na centro-oeste 51%. Você também tem o percentual de mortes por pacientes com menos de 60 anos, isso de fevereiro até agosto de 2020. Isso não conta esse período que a gente chama de segunda onda, onde está morrendo mais de 4 mil pessoas por dia. Então, você tem, por exemplo, a região sul, com 15% de pessoas mortas, com menos de 60 anos, enquanto que a região nordeste é a região que tem mais dados, mais concentração dessas mortes. Você tem 31% dessas pessoas com menos de 60 anos morrendo na região nordeste. E aí você tem uma série de fatores aqui. O fator importante, que também eu acho que é importante para que a gente discuta o que se é genocídio ou não, aqui nessa live, é que na região de São Paulo, onde esses pesquisadores concentraram mais esses dados, você tem uma predominância de morte de pessoas negras, e aí você inclui pretos e pardos. A cada 100 brancos mortos devido à Covid, você tem 142 pardos e 177 pretos, ou seja, 314 pessoas negras mortas, enquanto você tem 100 brancos apenas em São Paulo, na cidade de São Paulo, não no estado. Né? De outra forma, enfim, esses dados estão nessa pesquisa, nesse link que está no site da Piauí. Eu acho que é interessante que as pessoas vejam, é aberto. E recentemente também você tem... eu encontrei aqui, por exemplo, eu já tinha visto essa reportagem, mas é sempre bom trazer da São Paulo, que diz que os brancos quase 2 vezes mais vacinados do que os negros no Brasil. Enquanto você tem 2,2 milhões de pessoas negras vacinadas, né? Você tem praticamente o dobro. Você tem 3,9, 4 milhões de pessoas brancas vacinadas no Brasil nesse período, enquanto está ocorrendo a vacinação. É só a gente ter ideia de que as pessoas que estão sendo vacinadas são idosos, em sua maioria, e as pessoas que trabalham com saúde, né? Médicos, enfermeiros, agentes de saúde. E dentro dessa reportagem você tem alguns recortes, e dentro desses recortes as pessoas trazem o fato de que apenas 15% dos médicos se declaram negros, né, pretos ou pardos, enquanto que apenas 38% se declararam pretos ou pardos nas funções referente à saúde, que não o médico de fato. Então, assim, de uma maneira geral, para poder terminar essa fala aqui, porque eu já estou me estendendo um pouco, de uma maneira geral, o vírus está aí para todo mundo, tá? Para mim, tá para vocês, está para quem está se expondo de alguma maneira, seja de forma absolutamente irresponsável, né, para poder dar conta de suas saúdes mentais, seja para aqueles que gostam de ser blogueirinhos e blogueirinhas de internet, que usam a ideia do fica em casa somente como um meme, né? Como o Marcos gosta de falar,
consumir as coisas sem sua essência, e também para aquelas pessoas que têm que sair porque as pessoas precisam trabalhar, de fato. E a maioria das pessoas precisam trabalhar, a maioria das pessoas que ainda continuam com seus empregos precisam, de fato, sair de casa. Né? Poucas pessoas estão nesse esquema de home office. Então, a Covid está aí para todo mundo. Mas quando você faz um recorte, você percebe que nesse recorte você tem dados que dão uma margem muito interessante e muito coesa para que a gente afirme de que existe, de fato, uma negação, e aí eu não vou usar o termo genocídio, mas eu vou dizer que existe uma negação, né? E uma possível... Vou usar esse termo, talvez não seja o melhor termo, mas de uma solidariedade, no sentido de que algumas pessoas conseguem mais do que outras, no sentido de ser ou de terem leitos de UTI, ou de terem até mesmo um atendimento mais especializado, um atendimento muito mais humanizado. E respondendo se é genocídio, eu diria para você que ele faz parte de um processo. Eu não diria que a Covid ele não está aí para poder selecionar as pessoas. Ele é parte de um processo de seleção que já acontece. E aí a gente pode ver as causas e, enfim, as consequências disso. Acho que é isso. Bravo, Anderson. Você vai, Vai lá, Cleison? Vai lá. Marcos. Vá. Não, só é dizer que eu tô achando que o Anderson está sendo muito generoso, né? Assim, em dizer que é parte de um processo que já está aí. O Covid em si mesmo, ele não pensa, não é um genocídio, né? A gente sabe, e hoje ninguém está morrendo. A gente não está morrendo mais de Covid. A gente não está morrendo por isso. A gente está morrendo por causa de política. E é uma política genocida. Então, eu aceito que a ideia, assim, que a gente faz parte de um processo, mas é um processo histórico lá de 1600, né? Que já acontece, que já acontece. Então, eu penso, né, que o Covid, ele entra nesse processo aí, né? Dentro desse processo. Mas, do tipo, a gente não morre, não estamos morrendo propriamente de Covid. Estamos morrendo por conta de uma política genocida. Estamos morrendo porque o Covid está sendo usado, e essa é uma tática bastante antiga, velha, já foi usada muitas vezes, ele está sendo usado para matar a população, né? É um verdadeiro, meio que um pensamento de um darwinismo social, tal. Mas isso já foi usado em outras esferas, muito usado com os povos originários aqui, com os indígenas, de contaminar de forma proposital uma determinada população para matar essa população. Aqui, mas tá usando o Covid de forma proposital para... Não, mas está dizendo, ó, deixa morrer. Essa política é a política do deixa morrer. E esse deixa morrer não tem nada de passivo, não tem nada de lavar as mãos. Ele é bastante ativo. Então, assim, ele está dentro de um processo, sim, um processo que é longo, já tem séculos, né? Mas, como diria que tinha minha antiga mestra de capoeira, né? Vamos dar nome aos bois, digamos assim. E aí toda vez que a gente, de alguma forma, não coloca que estamos num processo de genocídio, porque as pessoas que estão morrendo, elas literalmente estão sendo escolhidas para morrer. Ah, mas morreu o senador tal, morreu o senador fulano, ou pessoas assim relevantes, relevantes entre aspas, né, socialmente, políticos de destaque, pessoas de destaque, mas sem dúvida nenhuma, e aí estamos diante de uma minoria, né?
E os dados apontam, como Anderson mesmo você apontou, os dados apontam apontam quem realmente está morrendo por conta do Covid. Sem falar de toda a política, né, já declarada que há no Brasil hoje, do Estado brasileiro, que já existia no Estado brasileiro. A diferença mais gritante é que hoje temos um presidente que simplesmente chega lá e declara, né, que na comunidade quilombola aquelas pessoas devem ser medidas, né, pesadas, elas pesam, essa medida de peso deve ser por arroba, né, ou seja, animaliza, ou quando você tem ministro desse governo que diz que não suporta ouvir a palavra indígena, ou mesmo os negacionistas, porque hoje está todo mundo falando do negacionismo da ciência, mas das ciências ditas naturais, né? E aí tem todo o negacionismo também das ciências sociais, né? E esse negacionismo das ciências sociais é o que diz aí que somos um só povo, que somos brasileiros, que o racismo não existe, que a coisa não é bem por aí, não é bem por aqui e tal. Essa conversa toda. Aí só abrindo parênteses assim, né, que essa coisa de negacionismo é importante, né? Que tá como a gente diz aqui, um fuar, todo mundo assanhado, cara, não negue a ciência, mas não negue que ciência, né? É uma pergunta importante, e aí vale dizer que é uma discussão bastante ampla, mas basta dizer assim, que essa conversa contra o negacionismo não negue as ciências naturais, basicamente, né? Mas pode negar as ciências sociais à vontade, e pode negar outras formas de conhecimento também, que não se adequam a esse modelo de ciência, também à vontade, porque é um discurso também, né, igualmente perigoso, e que, na minha avaliação, aí precisaríamos de mais tempo, tal, também já faz parte desse processo de genocídio, porque a ciência, tal qual como ela está formulada nas universidades, ela é uma ciência genocida. E é por isso que a gente fica brigando o tempo todo para inserir nossas perspectivas nessa ciência, para inserir pessoas pretas, porque essas pessoas pretas e indígenas vão enriquecer a universidade sabe disso, e no Brasil praticamente que produzir ciência é na universidade ou está ligado à universidade, então esse é um processo bastante longo, assim, né? Então o Covid, eu concordo, Anderson, está no processo, mas está no processo genocida. O Covid se transformou na ferramenta de morte. Eu acho que a gente está vivendo isso, né? Bom, deixa eu parar um pouquinho, senão eu estou falando. Vamos lá. Pegando o gancho do que vocês falaram aí, eu entendo, Marcos, que a sua provocação ela é fundamental, e eu concordo muito com o Cleison. Eu não consigo entender o contexto em que a Covid está matando sem considerar que nós vivemos em um país cujo projeto de nação ele é genocida, desde o início, né? Então, não existe, na minha concepção, Brasil sem genocídio daquilo que não é branco, né? Isso é histórico, aconteceu diversas vezes e continua acontecendo agora. E você, Cleiton, respondeu muito bem. E eu queria pegar um ponto, aí dialogando um pouco com o que Marcos falou da cobertura da imprensa, é que essa coisa da morte preta ela é tão naturalizada, faz parte do cotidiano, que não choca mais ninguém. Vídeos, os índices de assassinatos, de homicídios de jovens, sobretudo, é que para tentar comover o restante da população em relação às mortes que a Covid vem provocando, sempre se usa exemplos de situações em que pessoas brancas morreram. Então, a Covid matou 2.000 pessoas, que equivale a 10 Boeings da TAM, sabe? Então, é uma tentativa de humanizar, de tornar humana as mortes, fazendo associação com mortes de pessoas brancas em grandes tragédias. Então, hoje morreu não sei quantas Boate Kiss, mas ninguém diz, hoje morreu 3.000 jovens que são assassinados, sei lá, durante um mês, na cidade de Salvador, por exemplo. Estou chutando o número, não sei se chega a tanto, mas só para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Então, o genocídio também está tão presente na nossa vida
que até quando se trata de uma questão de que está morrendo muita gente, a tentativa de sensibilizar outras pessoas é com exemplo de morte de pessoas brancas, sacou? Então, por isso que eu entendo que nós vivemos... A Covid faz parte de um processo de genocídio, porque o Brasil ele é genocida desde sua origem. E a gente tem exemplos, a historiografia conta aí, como o Clício bem trouxe, várias situações ao longo da nossa história em que a morte daquilo que não é branco ela foi uma coisa orquestrada. E agora estamos num novo momento, né? Então você vê, no pior momento da pandemia, onde pessoas, por exemplo, que na primeira etapa, na primeira onda, vamos dizer assim, conseguiu ter acesso ao auxílio emergencial, agora houve um corte, né? E outras pessoas que perderam seu emprego ao longo desse processo não vão poder se cadastrar para receber porque não fizeram o cadastro anteriormente, quando não fazia parte do grupo acessível a esse benefício. Então, você vê que as políticas elas são orquestradas, de uma certa forma, que impacta naquele público que, historicamente, já é prejudicado. Então, a gente precisa colocar isso em pauta, porque é fundamental que se entenda que o genocídio está em curso, né? O governo de Laele, eu não vou falar o nome porque vai que materializa, né, nesse horário, o governo de Laele, ele só representa a continuidade desse processo. E a diferença é que Laele não tem escrúpulos para dizer o que pensa, né? Ele não tem escrúpulos para dizer o que pensa, ele fala. E essa, para mim, é a diferença fundamental, porque caso fosse o contrário, nos anos que nós tivemos um governo mais progressista, mais à esquerda, os números de assassinato de pessoas negras, por exemplo, deveriam ter diminuído, se esse projeto genocida não fosse algo que faz parte da construção de nação, né? Eu acho que é por aí para a gente seguir um pouco na conversa. Eu não vou me estender muito, não. Devolvo a bola para Marcos. Eu vou dizer a vocês que vocês podem se interromper, viu? Não sejam... Conversa atravessada é a forma que a gente constrói diálogo. Então, se der uma bagunça aí, a gente vai tentando organizar, mas tem que atravessar. Tudo bem, meu querido. O lance é no encontro das conversas atravessadas, é aí que a gente se comunica. Eu acho que essa mídia descarada, rapaz, e há uma parte grande desses intelectuais safados também, na maneira como teorizam. A gente está perdendo uma ótima oportunidade de direcionar o debate, a gente que eu digo, nós que nos entendemos como pessoas, em alguma medida, formadoras de opinião, de direcionar o debate para entender o sentido radical de como esse dito genocídio provocou desumanização entre nós todos, né? Há toda uma tentativa de responsabilizar o dito cidadão comum, e eu não quero passar pano para a gente escrota que vai para a rua sem necessidade nenhuma fazer bagunça, mas, ao mesmo tempo, eu quero entender, aí que eu considero que a gente tenta ir no sentido mais profundo, eu quero entender em que medida esse indivíduo que vai à rua, ele simplesmente não está reproduzindo mais um desse estágio de séculos aí de desumanização, né? As nossas famílias, desde sempre, aprenderam a sobreviver apesar da mortalidade, apesar da morte do seu ente querido, sabe? Talvez, pensando do ponto de vista psíquico, eu não sei, talvez seja até uma atitude de defesa. As pessoas, elas não... A maneira como nós aprendemos a elaborar o luto, gente, né? E aí que entende aqui que tem uma certa... Eu acredito que tem uma certa delicadeza na forma de construir o raciocínio. A maneira como nós aqui, pessoas que são mortas, que conhecem, que cresceu pulando cadáveres, sabe? Isso aqui não é uma palavra, só uma força, né? Não é uma alegoria aqui, é uma brincadeira. Essa é real. A gente cresceu pulando cadáveres, né? A gente passou uma parte da infância indo ver gente morta, né? Como esse indivíduo que cresceu assim aprende a lidar com a morte? Quer dizer, há toda uma narrativa de provocar a sensibilização sem discutir o sentido profundo da desumanização entre nós, né? Que valor tem a vida nesse país? Eu fico surpreso, tá? E é claro que eu me importo com 4.000 pessoas que morrem, mas, ao mesmo tempo, eu fico extremamente incomodado quando eu percebo que a mídia agora resolveu ser humana, né? Resolveu dizer que, bom, como assim a gente não dá valor à vida? Mas vamos lá, né? Vamos pensar um pouco sobre isso de uma forma um pouco mais delicada. Eu acho realmente que estamos colhendo o sentido profundo da desumanização entre nós, e arrisco a dizer, vocês já sabem disso, mas eu quero deixar registrado aqui, que talvez a gente esteja, inclusive, elastecendo, né? Alongando ainda mais a nossa tolerância à morte, né?
a morte de pessoas pretas com a Covid. Então, ao invés de requalificar e tentar provocar um senso de humanidade, o que pode estar acontecendo, se a gente não disputar direito a narrativa do sentido profundo da desumanização entre nós, é alargar a nossa tolerância para políticas genocidas, e eu acho que a gente está caminhando nesse sentido. Então, não é discurso piegas lá da mídia, falando da TAM e etc. Beleza, pessoas morreram, isso é terrível sempre, certo? Mas provocar sensibilização assim, de forma postiça, pela via prussiana, né, de cima para baixo, sem discutir exatamente isso que eu repito, que é o sentido profundo da desumanização entre nós, no meu entender, só faz, consciente ou inconscientemente, ampliar a nossa tolerância para o número de mortos. E eu acho que a gente vai sair da Covid, não gostaria, e não quero estar certo nisso, mas é uma hipótese, a gente vai sair daí com uma tolerância muito maior a políticas genocidas. Inclusive, Marcos, isso é muito interessante para a gente discutir essa ideia de que desde quando a gente vai sair melhor depois de uma pandemia como essa? A história está aí para mostrar que a gente não saiu melhor das outras pandemias que aconteceram, sabe? Existe um romantismo em cima disso, mas óbvio, isso é absolutamente justificável. A gente tem esperança. Mas eu queria aproveitar isso que você falou para que a gente volte um pouquinho, né, para trás, porque se a gente está falando isso como um produto do presente, isso teve uma causa. A gente está falando de que, como diriam os acadêmicos, elementos que são causais, ou seja, teve uma coisa antes que fez com que houvesse algumas consequências e efeitos, e a gente, de certa forma, está tendo que conviver com esses efeitos. E quando a gente faz esse processo de recitar o passado, ele é importante em muitos fatores. E tá fazer um link com a live que eu assisti de uma entrevista no Intercept Brasil com um pesquisador chamado Michel German, enfim, não sei. Acho que é German. Sobre a narrativa bolsonarista e os seus ideais nazifascistas por trás dessas narrativas. E essa live aconteceu justo por conta de um dos assessores lá de Bolsonaro, um sinal, né, esse sinal, né, que significa white power, e foi são sinais comuns e a galera atribui outros significados. Então, esse sinal que seria ok para muita gente acabou virando white power por conta do formato do W e do P de cabeça para baixo. Mas, enfim, essas narrativas que dão a tônica por trás desse discurso bolsonarista que o pessoal chama de olavista ou ideológico, que seja. E por que eu estou querendo fazer essa comparação, análise entre a entrevista que Michel fez com o nosso passado enquanto país que veio de um processo de colonização, com escravismo, uma série de coisas, para poder tentar, de certa forma, dialogar exatamente com o que Marcos falou, dessa coisa, dessa tolerância à violência que nos fazem ficar, de certa forma, a gente faz entender essas mortes como coisas que fazem parte do cotidiano e banais, quando na verdade, isso deveria ser algo, uma humanidade, que isso poderia ter, enfim, gera impeachment, gera uma série de consequências. Vamos lá. Existem intelectuais e movimentos sociais, principalmente o movimento negro, que fizeram e ainda fazem por muito tempo um processo de tentar fazer com que esse passado ele continue vivo, porque quanto mais a gente lembra do nosso passado, a gente tem a possibilidade de criar um novo futuro, correto? Só que essa narrativa bolsonarista, ideológica, olavista, ou que seja, nazifascista, eles estão num processo de violência no sentido de negar esse processo colonial, escravista que aconteceu,
para dar um novo passado ao Brasil, visando a construção de um novo mundo. Isso pode parecer alucinação se você pegar o discurso vazio ou o discurso deslocado dessas pessoas, mas quando você coloca dentro de um contexto, você percebe que é um negócio muito maior. Então, quando você tem Bolsonaro numa das poucas entrevistas que ele fez em 2018, antes de receber a facada e simplesmente ser eleito sem dar um pio sobre sua política, ele estava no Roda Viva e ele falou exatamente o seguinte: não, essa coisa de escravidão, não, isso aí não existe, isso aí aconteceu, deixa lá no passado, até porque os negros escravizavam negros, aí trouxe aquela ideia daquele livro estúpido que faz um desserviço desse povo que faz um desserviço e está aí empregado ganhando dinheiro, né, que é aquele tal daquele manual da história politicamente incorreto, sei lá como é o nome, de que zumbi tinha escravos ou coisa do tipo. Então você tem não só a negação de um passado que aconteceu de fato, e que a gente tem esse esforço, que é um esforço secular, de manter esse passado na cabeça das pessoas para que a gente crie um futuro onde esse passado sirva como exemplo do que não fazer. Então você nega esse passado, cria uma outra narrativa desse passado, baseado nesse elemento cruzadístico, né? Essa coisa antiglobal, que o inferno é sempre os outros, que Deus acima de tudo, não sei o quê, para criar um futuro, e esse futuro muito baseado naquela perspectiva positivista de ordem, disciplina e de absoluta ausência de diversidade, né? E aí você tem, no discurso nazifascista, você coloca a culpa no judeu. No discurso, você coloca você coloca a culpa no não cristão. E se a gente for continuar fazendo essas análises, essas comparações, quem é esse povo não cristão? É o indígena, é o homem e a mulher negra que de certa forma, tem algum traço de religiosidade de matriz afro-brasileira e africana. Você tem homens e mulheres gays, né? Homens gays, lésbicas, intersexo, e toda essa miríade de diversidade da sigla LGBTQIA+, tudo no sentido de criar essa persona, e essa persona absolutamente encaixada dentro desse perfil positivista, da disciplina, de uma disciplina cristã extremamente rígida, quase vitoriana, e de absoluta ausência de diversidade. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente for pegar essa análise histórica de como se deu a formação da sociedade brasileira, é uma formação de sociedade que se valeu muito por conta da violência, e que mesmo depois de todo o processo que culminou na abolição da escravidão, logo depois da proclamação da República e essas séries você tem um elemento de controle dos corpos que sempre esteve presente. E se não foi na base da violência, a partir da negação da vida da pessoa, né? Pessoas são mortas todos os dias, você tem a validação científica, que é o que Cleison traz, daquele positivismo de dizer que existem pessoas que são superiores às outras e nós somos inferiores por uma série de fatores. Você depois tem o controle dos corpos dessas pessoas a partir da ideia do trabalho, e o trabalho como uma validação da construção do ser dessas pessoas, ou seja, essas pessoas que não trabalham, elas são vagabundos. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, logo depois da proclamação da República, você tem uma lei anti-vadiagem que perseguiam os capoeiras, perseguiam uma série de pessoas. E aí, quando você vai fazer o recorte dessas pessoas que eram perseguidas, você vai perceber que existia uma política de higiene nessa cidade, né? Mas é isso, a resistência da gente é continuar sobrevivendo, é continuar vivendo. O que eu fico realmente preocupado é que essa casca que Marx fala, dessa criação dessa tolerância à violência, o que me deixa realmente preocupado é até que ponto, até que limite a gente vai levar essa tolerância à violência. Porque o limite da violência é a morte. E o que é que a gente faz contra isso? Né? Sobreviver
não é só manter os nossos descendentes. É uma série de fatores, inclusive cosmovisões. A gente está perdendo isso. A gente perde isso todo dia. E a Covid está aí para mostrar que a Covid é para todos, pelo no mútil. Né? Como diria aquela música lá dos engenheiros, todos iguais, uns mais iguais que os outros. A Covid é só parte de um processo. Tudo bem, todo mundo sabe disso. Por que aí todo mundo sabe disso? Existe um recorte, existem estudos que estão validando esse tipo de pensamento. O Anderson, não é todo mundo que momento, sabe disso, não, cara. Só um momento, rapidinho, só um momento. O meu questionamento nesse sentido é de dizer que até onde vai esse limite? Até onde a gente vai impor esse limite a gente do não, é isso aí mesmo, deixa acontecer, não sei o quê, um dia a gente vai conseguir, não sei o quê, sabe? A gente não precisa e a gente não pode perder esse elemento da ação direta, da ação contestadora, do movimento social mesmo, de estar na rua, ou se não está na rua, de estar fazendo algo. E eu acredito que as pessoas estão fazendo algo. Mas é preciso que a gente, mais do que nunca, a gente construa novas formas, ou então realce as formas que a gente já tem de entendimento desse mundo extremamente violento e perguntar o que a gente quer para esse futuro que está por vir. Porque tem pessoas que sabem muito bem, tem pessoas que querem, que em última instância buscam o socialismo, que em última instância buscam o comunismo. Até esse povo maluco, em última instância, quer o extermínio de todo mundo. O que é que a gente quer? Entendeu? Essa é a coisa que eu fico realmente na angústia. E esse ponto que o Marcos falou é um ponto que é muito interessante, a gente precisa, de fato, discutir. Até quando a gente vai chegar no nosso limite de endurecer essa casca no sentido de normalizar essas mortes que acontecem todos os dias. Isso não pode ser normal. Isso não pode ser encarado como algo normal. Entendeu? Então eu passo a palavra porque eu já falei demais. Na verdade, foi pipocando sua fala. Tá falhando um pouco. Então, acho que a gente discute algumas coisas que a gente acha um pouco, às vezes a gente acha óbvio, né? Que é esse recorte e tal, e que as pessoas, e que quem mais está morrendo são pretos e pessoas pobres. Mas, cara, isso não é óbvio, não. Porque a imprensa faz todo o trabalho sujo, como o Marcos já falou aí. E a imprensa faz um trabalho sujo para dizer que tudo chega igual para todo mundo, cara. E é triste, assim, porque a gente precisa fazer um contraponto e, às vezes, ficar falando uma coisa que é óbvia, repetindo e, e, e gritando aquilo que é óbvio, porque nem tudo está tão óbvio, porque a imprensa realmente faz um trabalho muito sujo, muito nojento, muito repugnante. E a gente, infelizmente, a gente não tem domínio sobre esses meios, né? Sobre a mídia. Então a gente fica à mercê dessa conversinha aí, uma conversinha mole da zorra que se faz, né? O tempo todo. Agora, Marcos, voltando à questão da tolerância, até onde vai nossa tolerância com relação à morte, eu concordo contigo, e é uma angústia válida, assim. Agora, nossa, a gente está brutalizado, né? Eu acho que sua pergunta é um pouco. Até, até onde iremos, né? Com tamanha brutalização de nossas mentes, nossos corpos, o que leva a uma tolerância aos absurdos. Porque o que a gente vive o tempo todo é um absurdo. Agora, a questão toda, e aí recorro até o que Anderson disse, é que, historicamente, a gente vive, a gente vive um absurdo. O Brasil, isso que chamam de nação brasileira, é um diabo de um país que viveu sempre em guerra desde a sua fundação. Nós vivemos em guerra interna e nós nunca assumimos isso, né? Eu escutei Krenak falar hoje e eu fiquei, poxa, velho, é mesmo. Nossa, o Brasil nunca pediu nem desculpas sobre o genocídio do povo negro, sobre o genocídio do povo indígena,
praticou e pratica até hoje. Nós não temos nem sequer um pedido de desculpa formal, né? E a coisa continua em processo. Eu não sei se a gente conversando, né, no nosso grupo do WhatsApp, alguém falou assim, poxa, e com aquela situação lá com o marido de Ivete Sangalo, a questão da empregada, essas coisas que a mim não surpreende, né? As pessoas ficam surpresas aí, porque ficam criando esses ídolos idiotas e ficam correndo atrás do trio elétrico dessas pessoas, né? Como se fosse gado ali sendo conduzido. Aí Mas a mim não você foi polêmico agora. Foi polêmico com caralho, velho. Ivete Sangalo? Você correr atrás de Ivete Sangalo? Ah, me poupe, velho. Me poupe. Vai lá atrás de Ivete Sangalo. Ó, goste quem gostar, velho. Quem não gosta, eu acho uma idiotice. Pronto, falei. Agora, se as pessoas se sentiram ofendidas com isso, e vão querer me matar, vai querer matar outra pessoa que tá matando você, que ameaça sou eu, velho. Porque eu falei que você corre atrás de Ivete Sangalo, é bestalhado e tal. Ah, é bestalhado mesmo. Agora vai matar outro, pô, porque já tem tanta gente querendo me matar na fila aí. Até o Estado já está aí armado. Você está se zangando? Não. Mas eu quero dizer o seguinte, no final das contas. A gente vive um certo processo assim que é histórico e que a gente não assume. Sim, eu estava dizendo que eu ouvi Krenak, né? Aí foi Krenak Ailton Krenak, né? Que pontuou justamente isso, que o Brasil nem sequer ele pede desculpas. E aí eu fico observando como esses ativistas e militantes indígenas, como eles nunca perderam isso de vista. Eles nunca perderam de vista que o Estado brasileiro está em guerra contra eles. Nunca perderam isso de vista. A gente perdeu isso de vista, velho. A gente, que eu digo, não é eu, você, tal, mas a maior parte dos pretos perdeu de vista que o Estado está em guerra contra nós pretos, né? E que quer nos exterminar, e que isso está explícito agora, cada vez mais explícito, mas que isso não parou nunca. Então, a gente precisa ficar simplesmente atento para isso, né? E parar de passar pano, né, para essas coisas e ficar achando que, não, porque nós somos, entre aspas, mais incluídos, tal. A gente perdeu foi de vista a guerra. E aí, quando a gente acha que não está em guerra, a gente pode não estar em guerra contra o Estado, mas o Estado está em guerra contra a gente. E eu acho que é simples assim, a gente perdeu de vista. E aí nossa tolerância vem a partir disso também, porque a gente não entende mais que estão nos matando. Aí é por isso que fica assim, vidas negras importam caralho, velho. Eu sempre repito isso, falo assim, velho, quando foi você descobriu isso agora, que vidas negras importam? Quando foi que você descobriu que vidas negras importam? Quando foi que você descobriu isso? Então, é uma novidade isso, que as vidas negras importam? É uma novidade, não sei para quem, né? E aí eu falo isso, já falei com vocês e falo para as pessoas, para mim, o lema é reage ou será morto, reage ou será morta. Vidas negras importam é uma obviedade, né? E nós já não deveríamos nem discutir isso. Isso, para mim, a questão toda é como é que a gente vai enfrentar um Estado, uma política que é genocida, que foi fundado dessa forma e que é assim até hoje. Nosso ranço é esse. Calei, viu? Falei pra Marcelo ficou pensativo aí. Antes desconectou, mas está tentando voltar aqui. Vai falar, Marcelo? Eu fiquei pensativo porque tudo isso é para a gente pensar mesmo, né? Isso que você falou, Marcos, da questão da ampliação da tolerância à morte, é muito sério, pô. Isso é muito sério e a gente vive isso diariamente, né? A gente vai na rua e vê pessoas em situação de rua, aquilo não incomoda mais ninguém, cara. Ninguém se importa com isso, sabe? Ninguém se importa. Essa semana teve um cidadão que... Eu não posso nem chamar de cidadão, aquele debate que a gente teve lá atrás, né, Marcos? Não dá nem para chamar de cidadão. Um cara um senhor de idade, tentou tomar vacina da Covid e não conseguiu tomar porque ele só tem a certidão de nascimento. E não conseguiu tirar RG ou outro documento com foto porque a certidão que ele possui não consideraram válida. Então o cara tá aí,
Sacou? Está na rua exposto a Covid, está na rua exposto a tudo, né? Aí você tem uma questão que a gente estava falando também da responsabilidade do indivíduo. O sujeito está na rua, né? Não tem como usar máscara. Não tem condições de usar máscara, não tem máscara. E o Estado determina que quem tiver sem máscara pode ser levado para a delegacia. Eu me pergunto, os nossos nobres policiais já gostam de bater sem motivo? Ainda mais agora, um cara passando na rua sem máscara. Mais um motivo para apanhar, sabe? Isso vira nada, sacou? Então, esse é um debate extremamente profundo que a gente precisa fazer, que envolve humanização, né? Tem a ver com humanização. A gente não se importa com essas mortes todas porque não são considerados humanos. A gente também não se considera, de certa forma, um pouco humano, sabe? Então, sempre estamos expostos a ser a bola da vez, como o Cleison falou. E aí você não se importa mesmo. Você vê um jovem sendo espancado porque, sei lá, roubou alguma coisa em algum lugar, ele é espancado e isso é tolerado, sabe? Uma pessoa morre porque fez um sinal que não devia, que não tinha nada a ver com alguma coisa, mas é considerado rival de uma outra facção, e morre. Tem a cabeça raspada, é espancado, é torturado. Então, assim, e isso vai para as redes sociais e as pessoas acham graça, sacou? Ninguém se importa. É complicado sair desse cenário de desumanização para começar a se importar com as coisas, né? É uma coisa complicada mesmo. E eu estou pensando mesmo, porque, e aí já dialogando com o Anderson, o que fazer, né, Anderson, diante desse cenário? As constatações estão aí, a gente está na bola da vez, como sempre, as formas de nos matar vão se sofisticando cada vez mais. Agora, até em nome de Deus, a gente vai morrer, porque estão querendo abrir os cultos para as pessoas irem para a igreja para se encontrar com Deus mais rápido, só pode, né? Então... Até em nome de Deus, a gente já morre há muito tempo em nome de Eu Deus. sei, é verdade. É verdade. Só se morre em nome de Deus. Só se morre em nome de Deus, você tem razão. Você tem razão. E tá difícil, cara. Tá difícil. Eu recebi uma mensagem aqui que essa live da gente está fazendo... Tá cumprindo o papel de alimentar o ódio diário necessário, né? Acho que é algo nesse sentido. A gente precisa pensar a estratégia de como, sei lá, nos tornarmos humanos de novo. Não sei como. Não sei. Restituir o sentido de... Melhor, reconstruir o sentido de humanidade. A própria ideia de humanização, eu entendo quando você fala, mas se a gente tiver com um pouco de certeza no debate aqui, até a própria ideia de humanização não faz sentido para a gente. Quer dizer, restituir a construção de uma ideia do que é o humano mesmo, né? E aí o que vocês falam solicita muito de nós uma ética, que é uma ética de responsabilização do Estado, evidentemente, mas também uma ética da responsabilização, né? Como nós agimos em relação ao que está aí, ou a velha questão filosófica do que você faz com o que fizeram de você. E aí me parece que, nesse sentido, muitas vezes a gente bota a bola muito lá em cima, né? É engraçado isso, porque a gente fala, bom, vamos lá, vamos pensar, para ser polêmico, né? Vamos pensar. A gente fala muito em autoestima e de valorização de certos legados, mas eu fico pensando na seletividade disso, né? Porque, veja bem, a própria ideia de saúde, como a gente está discutindo aqui, ela talvez seja extremamente limitada, né? Se o nosso legado, dito legado ancestral, se o dito legado desses povos que vivem, que tem uma conexão mais direta com a terra, né? Onde a terra tem valor de uso e não só valor de troca, se o próprio legado desses povos tiver sentido, a gente sempre foi doente, pô. Né? O conceito de saúde resumido à dimensão biomédica, ele não serve para nada para nós aqui. Quer dizer, a Covid é só uma dimensão biomédica do nosso estado de saúde mental, do nosso estado de saúde, que agrega vários aspectos, inclusive a saúde mental, que há muito tempo ele vem solapado, né? Ele vem fudido mesmo, né? Vem se fudendo gradativamente. E aí, uma das dimensões mais abertas disso, talvez seja aí o que o Cleison coloca de forma provocativa, né? O cara vai
bater palma para aquela pessoa que agora oprime tranquilamente, assim, com a maior disfarçatez, e bola que segue, porque carnaval é um momento de disrupção e não vale a pena pensar em nada e tal. E eu até acho que o carnaval é um momento, sim, de disrupção, mas talvez precisemos nos levar mais a sério. É engraçado, né? É tristemente engraçado, porque a gente teoriza muito, fala bastante, mas não se leva tão a sério, né? É levar a potência aquilo que no sentido de vivenciar, ok? É levar a potência no sentido de vivenciar, pelo menos parte do que a gente diz, talvez já fosse um caminho interessante, porque eu creio, viu? Embora pareça aqui um discurso que retira a dimensão de uma possibilidade de um mundo melhor, eu creio que a gente já elaborou, Anderson. Na moral, eu acho que a gente já elaborou muito do que a gente quer para o mundo, a gente só não vive. E a gente só não vive isso porque ainda vivemos, em que pesa a redundância, a velha alegoria da inserção do negro na sociedade de classes. É isso que a gente quer, velho. Qual é? Vai dizer que não? O que é que a gente quer, na real? A inserção do negro na sociedade de classes e ponto, tá? Poder e beleza e tal, representatividade, por aí vai. Então, eu acho que essas nossas reflexões, elas se enlaçam no sentido de pensar, primeiro, quais são as contribuições reais e efetivas que a gente tem a dar no sentido de criar uma rede de solidariedade que pense, por exemplo, a saúde no contexto, no sentido amplo. Isso não é voluntarismo, não, nada voluntarioso, nada, inclusive nada me distancia mais do que ação voluntariosa, eu não boto fé nisso, tá? Não boto fé nisso. Eu acho que caminha para e passo com a crítica do Estado, que já está feita, tanto que a provocação inicial sobre se é genocídio, embora concorde com o Cleiton que para muita gente, nos outros polos da relação de poder, né, que são brancos, pretos e outros todos, que acham que não, que isso tudo é só uma questão de saúde, né? Para muitos de nós, sim, é genocídio, é óbvio, é evidente. Mas, para além desse diagnóstico, né, como a gente pode mobilizar os nossos saberes e tal, no sentido de nos prover de uma relação que, por exemplo, estique, né, amplie o conceito de saúde. Porque, gente, e terminando aqui, fechando esse raciocínio, essa lógica da responsabilização do indivíduo, agora, de dizer que o indivíduo que simplesmente vai para a rua, o indivíduo pobre que vai para a rua, que vai tomar uma cerveja no contexto de pandemia, que isso é insensível e tudo mais, eu acho que essa é mais uma instância de desumanização. E eu não quero retirar a responsabilização do indivíduo, mas eu quero entender que sentido a morte tem para esse indivíduo, porque as coisas não têm o mesmo sentido para todo mundo. Então, qual lugar a ideia de morte ocupa na visão de mundo desse indivíduo que vai para a rua, né? Como esse ir para a rua, em alguma medida, ele tem que equilibrar e criar suas estratégias para que isso preserve sua saúde mental, tá? Então, e tem gente indo para a rua no mundo inteiro, gente. Essa é outra questão muito superficial na nossa abordagem moralista sobre ir para a rua. Parece que é uma deficiência de nós brasileiros, e quando fala de deficiência, você sabe de quem é que está falando, né? Eu vi gente em Londres indo para a rua. Eu vi agora aí, né? Tem mídia que de vez em quando bota um tópico ou outro, então uma análise um pouco mais coerente sobre as pessoas que têm ido para a rua, por exemplo, né, de quem tem furado a pandemia ou de quem tem buscado suas alternativas para preservar outras dimensões da sua saúde, mesmo arriscando a sua vida, né? Isso tem acontecido em outros lugares e precisa ser colocado aí. Inclusive para responsabilizar o indivíduo, porque aí a classe média, né, aí, por exemplo, indivíduos que falam do meu lugar, inclusive, né, de quem pode ficar em casa, né? Esse indivíduo que, quando eu decido ir para a rua, nada mais é do que filho da putismo mesmo, não, escrotidão. Beleza? Agora, eu não sei se isso se aplica assim, gratuitamente, a pessoas que moram no meu bairro de origem, que é a Sussuarana, né? Então, precisamos pensar aí, né, um pouco mais. É foda isso, porque tem movimentos assim na Alemanha, né, das pessoas que vão para a rua, movimentos organizados, tal, e que não necessariamente são movimentos de direita, tem uma mescla aí, esquerda, direita, e gente voadora, gente cirandeira, tem todo tipo de gente nessa onda. Agora, pensando um pouco sobre a saúde mental, aí hoje eu liguei a televisão assim para ver um filme de forma aleatória, aí entrou num filme desse hollywoodiano, né?
tal, e é engraçado, né? Como a morte é uma coisa aleatória. O cara puxa uma metralhadora, puxa um fuzil de lá e pá, mata todo mundo sem motivo nenhum, e desenrola 1 hora e meia de filme assim, né? Todo mundo matando todo mundo sem motivo nenhum, e isso passa na sessão da tarde, isso passa em qualquer horário. E eu fico observando, porra, meus filhos de 7 anos assistindo a onda dessa, velho, a morte pela morte, papapá, e assim também são os desenhos, e assim também é toda essa cultura que a gente, infelizmente, aqui no Brasil, a gente consome de forma voraz. Eu não sei, eu não era atento para isso, né? Até olhar assim meus filhos e acompanhar o que eles estavam assistindo. Mas é impressionante como esse processo de morte, de mata-mata, por nada, é naturalizado, e o sangue jorra para todos os lados, e a gente entende isso como natural, né? É doido isso, eu fico olhando aqui ó, e pensando, poxa, e não é discussão, né, de saúde mental. Quer dizer, Xuxa foi embora, mas ficou um bocado de desgraça no lugar, entendeu? Em outro nível. Em outro nível, e ninguém quer discutir. Eu acho. Outro dia eu estava ouvindo o pessoal falar de Xuxa, 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 não é aquela declaração bizarra que ela faz, como se fosse a novidade que Xuxa é outra pessoa bizarra no mundo, assim como Ivete Sangalo. Aliás, é por isso que elas se dão bem, fazem as coisas juntos, todo mundo kkk, aí o pessoal bate palma, uma onda da porra. Mas essas coisas aí acontecem porque também acontecem o tempo todo na TV, né? E a gente tem ainda uma estupidez que é ter como referência justamente essa cultura, né? A cultura norte-americana. É impressionante como isso está impregnado em todos os espaços. Aí eu estou falando da televisão, mas não só na televisão, porque na academia acontece a mesma porra, velho, a mesma coisa, né? O sonho dos acadêmicos, de muitos acadêmicos, é sair daqui ó, voando, cair direto nos Estados Unidos ou na Europa. Quando a pessoa tem aquela onda mais continental, ela quer para a Europa, quer mais Brasil. Tal. Quando é mais para frente, não sei o quê, vou para os Estados Unidos e por aí vai. É o sonho de quem não foi, é ir para essa onda. Cleison, Aí, pode falar. eu estou voltando aqui porque meu computador está dando problema, enfim, mas eu acho que dá para contribuir aí, mesmo não pegando muito da conversa. Mas eu acho que muito disso que você falou ele é reflexo de um processo construído a partir da ideia do darwinismo social mesmo. Essa ideia de que o forte precisa dominar o fraco, de seleção natural. E as pessoas que estão aqui, elas estão aqui porque são fortes, e as pessoas que estão morrendo só porque são fracas. E eu não sei se você já percebeu isso, mas eu percebo isso nas falas das pessoas, que é aquela fala do não, se morrer é porque tem que morrer mesmo, ou um dia dele a gente não vai, todo mundo vai morrer um dia, sabe? Essa coisa desse estado de natureza de todos contra todos, né? E isso foi detalhe, quando Darwin fez isso, ele não estava pensando nesse sentido, ele estava pensando no processo evolutivo como acontece na Terra com todas as espécies, inclusive a nossa forma de evoluir é se adaptando ao ambiente da forma como o ambiente nos apresenta, se apresenta para nós, né? É por isso que a gente faz cultura. A gente faz cultura exatamente por conta disso. Mas essa perspectiva do darwinismo social é que cria esse tipo de pensamento. Só que esse darwinismo social saiu da ciência. A gente passou um tempão para poder dizer e deslegitimar essa ideia de que isso aí é maluquice, é a construção de uma ideia de superioridade racial, de superioridade de uns contra os outros. Mas isso acabou indo para outras instâncias da nossa sociedade. Isso está na meritocracia, isso está nesse discurso motivador, esses motivacionais, esse povo que curte essas frases motivacional bosta, sabe? Está nesses discursos, assim, onde você precisa ser forte o tempo todo, onde você precisa ser algo que você... se você não é, você precisa demonstrar ser. Se você já é, seja mais. Se as pessoas são fracas, é porque elas não merecem estar ali. Você é mais forte do que elas. Então, pisa em cima mesmo. A ideia é essa. Então, a gente cria essa ideia de concorrência
no meu doutorado sobre reality show, eu digo que reality show é um programa de concorrência, é como se fosse uma seleção, uma seleção de trabalho, né? Aquelas seleções de RH que a gente é chamado de vez em quando tem algum emprego na nossa área, que é chamado, e que a gente tem que disputar com outras pessoas aquela vaga, né? E se você for colocar num âmbito mais geral, a gente está o tempo todo disputando coisas, né? Só que isso extrapola o limite da política, porque política é isso, né? É relação interessada, é uma relação de interesse. E aí você, a partir do debate, você vai dialogar com a pessoa dependendo do nível do seu interesse. Aí eu já estou jogando um pouquinho de Weber, um pouquinho de sociologia, um pouquinho de sociologia clássica e tal. Mas, no limite disso, toda a nossa vivência é baseada numa disputa onde a gente, em última instância, precisa eliminar o outro. E isso é um fato. Só que o que é que acontece? Essa eliminação para a gente é uma eliminação de fato, é uma eliminação real, uma eliminação de corpos. Só que essa eliminação de corpos é justificada por uma série de fatores, porque o cara era vagabundo, porque ele tinha que morrer mesmo, porque ele já estava velho e era grupo de risco, porque uma série de coisas. E aí a gente vai normatizando, vai normalizando esse tipo de violência e criando essa casca que Marcos falou lá atrás, que foi o tempo que eu estava ainda dentro da live, sabe? E aí, quando a gente vem com essas frases que hoje em dia eu tenho detestado cada vez mais, porque a gente, e aí trazendo de novo o que Marcos fala, a gente tem esse impulso de consumir as coisas sem a essência delas, e aí o povo fica de empatia, de lugar de fala de não sei o quê, mas no fim das contas está disputando alguma coisa, está selecionando alguma coisa, e no limite dessa seleção está eliminando as pessoas, sabe? E aí o que é que a gente faz com isso? Vira esse estado de guerra, onde de todos contra todos, ou a gente cria uma perspectiva de futuro para além disso? Entende o que eu estou querendo dizer? Eu falo, é porque eu pego o ar, pô. É foda, porra, não dá para viver sabe? Saúde mental é isso. É você acordar no dia seguinte, sabe, e dizer que se, porra, vamos lá, vamos ver se essa porra vai hoje. E no dia seguinte, porra, não foi hoje, mas vai ser amanhã. É difícil, porra, é difícil. Enfim, eu acho que é isso aí. Porra, Anderson, eu me sinto super contemplado aí quando você fala, quando você toca no seguinte, né? Ainda, e o que é que a gente vai fazer? Porque, na real, é o seguinte, a gente já tem um diagnóstico desse lixo que está aí. A gente tem um diagnóstico do que é a sociedade brasileira. A questão toda agora é o diagnóstico. Que porra a gente vai fazer com isso? Né? Eu acho que a gente passou muito tempo e passa muito tempo ainda no diagnóstico. Não é que a gente não tem que falar sobre isso, não, tem que falar sobre tudo isso. Mas eu também sinto falta do amanhã, né? Ou do que é que a gente vai fazer amanhã, e do que é que a gente pode fazer de forma objetiva, no sentido de mudar o curso das coisas, né? Sei lá. É foda, é angustiante. Abriu espaço aí para um próximo papo, que é essa política institucional, em alguma medida. Eu acho que a resposta passa por aí, a gente precisa discutir aí, né? Porque tira um fascista, mas e aí, né? Marcelo aí, como é, Marcelo? Você ia falar aí? Não, na verdade, eu estou muito pensativo aqui sobre as coisas que eu estou ouvindo, então, antes de falar qualquer coisa, eu queria dar um salve aí para quem está acompanhando a gente, né? Jairo, Márcio, Marlos, Vanessa, lá de Kijing, que está aí acompanhando a gente, Lídia, né? Obrigado por estar prestigiando esse papo aqui. E, assim, essa angústia nossa, com certeza, também passa por vocês, né? Afinal de contas, vocês estão até agora, 11h10 da noite, acompanhando a gente. Não é apenas porque a gente é bonitinho, né? Mas é porque a discussão é importante, toca todo mundo. E, Anderson, a sua angústia, ela passou pela tela aí, né? Do jeito que você falou, com esse cheio de ar, como você disse. E a gente precisa transformar isso em alguma coisa, sabe? Eu não sei como, né? Eu entendo quando o Cleison fala que a gente precisa sair do diagnóstico, mas o diagnóstico, apesar de já ter muita coisa, ele ainda não está fechado. Não, acho que não está fechado, não. Tem coisa que a gente precisa descobrir
E principalmente essa dimensão que Marcos traz. Isso desde o dia que ele falou a primeira vez, isso fica martelando na nossa mente, né? Entrou em mim, vamos dizer assim. Você entrou em mim, Marcos, com essa fala aí, porque é muito sério, velho. É muito sério. A banalização das nossas mortes é algo absurdo. E a gente viveu e vive ainda com esses programas de televisão que espetacularizam a nossa tragédia, né? Seja com a exploração de deslizamentos de terra que está acontecendo agora na cidade, né? Pessoas saindo de suas casas com com a sirene do pânico, né? A sirene do sai de casa que o barranco pode cair em cima de sua cabeça, né? Isso passa na televisão, as pessoas são entrevistadas em momento de desespero. E isso, ao invés de ter um efeito de provocar a maldita empatia, né, Anderson, que você falou, ele não faz nada, pô. Não significa nada, sabe? Vira um entretenimento, Cleison. Vira um entretenimento. As pessoas ligam o programa daquele canal do bispo que tomou vacina fora do país, mas recomendava que ninguém deveria tomar. As pessoas assistem aquele programa para se divertir, para ver se encontra algum vizinho que foi preso, sabe? É incrível como a gente tem... como isso é muito comum nas nossas casas. Minha mãe assiste essa merda desse programa. Entendeu? Então, é comum a gente ver a espetacularização da desgraça. Eu acho que esse é o termo. E eu não sei como é que a gente vai conseguir transformar aquilo que é um entretenimento para muita gente. As pessoas riem vendo aquilo. Vendo um jovem sendo preso, esculachado por um repórter vagabundo, né? Que fica entrevistando o cara no momento em que ele está sendo preso, seja com razão ou não, ele está sendo preso, ele já está exposto ali, é humilhado pelo jornalista e fica por isso mesmo. E as pessoas riem daquilo, né? Então, eu não sei como é que a gente vai trabalhar isso, mas precisa ser feito de alguma forma não sei, conferir a humanidade mesmo. A gente é humano, pô. A gente precisa se lembrar disso, que a gente é ser humano também. E o que isso representa. Não dá para nossas vidas serem tratadas como nada, banalizarem nosso sofrimento e pronto, sabe? Essa semana mesmo estava tendo uma discussão aí sobre o menino que foi assassinado pela mãe, pelo padrasto. Não acompanhei muito bem isso, né? Eu fico me perguntando, a morte de uma criança branca pelas mãos dos pais, ou padrastos, madrastas, choca mais do que a morte de uma criança pela mão do Estado. Sabe? Crianças negras são mortas diariamente aí, de diversas formas, sem educação de qualidade, sem saúde, sem alimentação, pelas mãos da polícia, por essa guerra imbecil às drogas, ou melhor, as pessoas que usam as drogas. Então, como é isso? Por que a morte dessa criança, triste, uma tragédia, que foi morta pelos pais, padrasto, madrasta, sei lá, não acompanhei, choca mais do que a morte de uma criança negra, pelas mãos do Estado? Ou o desaparecimento de três jovens, 3 crianças negras desapareceram no Rio de Janeiro, ninguém sabe onde está, não está mais na televisão. Acabou. Então, como é que a gente lida com isso? Como a gente pode fazer para transformar essa indignação em algo mais amplo, em algo que toque a gente? Alguém desliga o microfone aí que me atrapalhou aqui. Anderson, você que está com a alma dupla, mochila de criança, tira o microfone aí. Então, é difícil. Eu me perdi um pouquinho aqui, mas tudo bem. Eu acho que é isso. A gente precisa encontrar um elemento que faça com que a gente desperte isso, sabe? A gente precisa despertar e entender que enquanto grupos estão se matando, outros estão ganhando dinheiro. E esses que estão morrendo têm a mesma cor, né? E isso é triste. Anderson, a forma dele boicotar aí, Marcelo. Pessoal, eu sei que, de qualquer forma, a gente está dialogando e tal, mas tem um time, tem um tempo, né? Para a gente não exceder, tipo, extrapolar. Não tem limite, evidentemente, mas só para a gente se ligar no tempo. A gente já está com 1h14, beleza? Eu queria... Quinjing, você falou aí, eu conheci Quinjing, só para registrar aqui. Quinjing fica no sertão aqui, aí da Bahia, né?
E eu passei por Quinjingue na época que eu estava perseguindo as rotas de Lampião na Bahia. Fui em algumas cidades e passei por Quinjingue também, até Monte Santo. Então, tá aí, pessoal de Quinjingue. Chegue mais. Eu queria primeiro dizer uma coisa, que eu acho que vai voltar o tempo todo, essa noção. Fecha o microfone, por favor. Está dando retorno. Anderson é boicotador hoje. Valeu. Eu acho que vai voltar com certa recorrência, que é o que nós fazemos. E eu acho que a gente tem feito muita coisa, e não é questão autoindulgente, não, sabe, de perdoar a si mesmo. Eu acho que a gente tem atuações dentro dos nossos campos que são norteadas a partir desses valores que a gente está colocando aqui. Ao mesmo tempo, tem uma esfera que nós não podemos recusar, embora ela pareça aos olhos de uma crítica mais superficial e talvez até maldosa, talvez ela pareça pouco, mas eu creio que esse espaço da disputa, da orientação do sentido das coisas, né, da reformulação de ideias e de como essas ideias podem direcionar ou podem ajudar as pessoas a direcionarem suas vidas práticas, eu acho que esse é um espaço que demanda tempo, demanda estudo, demanda um tipo de esforço que a gente está mobilizando aqui e que é muito importante. A gente tende a subestimar, a partir da crítica também superficial do intelectual de gabinete, que não é o nosso caso, eu até arriscaria dizer, nem de intelectual nesse sentido clássico, né? Porque intelectual, a ideia dele é sempre branca, e muito menos de gabinete, né? Nós não falamos de nenhum gabinete, de nenhum lugar assim, mas é só para a gente não subestimar essa ideia, nem superestimar, como algumas pessoas fazem, né, de achar que só isso vale, mas também não subestimar, porque algumas críticas que foram colocadas aqui, algumas eu já conheci, outras vocês colocaram agora, são muito importantes mesmo, e não estão aí de graça na praça não, viu? Eu acho que nosso diálogo aqui começou assim, algumas dessas críticas não estão de graça na praça aí, elas não estão ajudando a produzir o debate, porque elas nem foram feitas, então essa é uma instância de ação importante, sabe? Junto com essa instância de ação, eu realmente, e essa ideia me surgiu aqui, dialogando com vocês agora, eu já falei, mas agora eu estou elaborando ela com vocês, eu acho realmente que a gente precisa acreditar mais no que a gente fala, sabe? E vivenciar um pouco mais isso. E é claro que essa vivência ela é múltipla, né? A identidade negra ela não precisa ser orientada, aí são pontos onde a gente discorda, e vai ter oportunidade de discordar mais para frente. Alguns de nós discordamos nesse sentido, né? A identidade negra não precisa beber nas mesmas fontes, necessariamente, né? Ela não precisa beber na mesma matriz, necessariamente, porque a matriz é sempre uma elaboração, a matriz, no meu entender, não é uma essência. Então, até a África que a gente escolhe, quando escolhe, como escolhe, quando escolhe, tudo isso são processos que a gente pode dialogar sobre isso, mas escolhendo a gente precisa vivenciar um pouco mais, né? Tornar essas ideias vivência mesmo. E aí a gente vai perceber, por exemplo, que todo esse debate sobre empatia, né, que Anderson tão bem provoca, tem gerado apatia, né? Veja bem, não estou trocadilho infame, mas é difícil fugir dele. A empatia tem gerado apatia, porque a mera empatia, né, esse mero pôr-se no lugar do outro, sem necessariamente se colocar como um sujeito pensante, né, que não paternaliza o outro, maternaliza, mas que provoca esse outro, inclusive irrita esse outro, inclusive desestrutura esse outro com responsabilidade, né, esse é um lugar que a gente tem bancado, né, e eu já participei de debates onde o cara chega para mim, a menina no caso, né, dentro do debate lá, eu sou empático com você, eu não posso fazer nada por você, mas tem a minha empatia. Foda-se. Foda-se essa empatia, percebe? Quer dizer, então, os jargões do Vida Negra que o Cleison coloca, ideias força, que parecem interessantes, porque agregam a coletividade e tudo mais, mas que carregam um veneno aí, se não elaboradas com mais refinamento. Então, a gente poderia substituir, por exemplo, isso aqui é só um ensaio, né? Até já brinquei um pouco com o Anderson desse ensaio, a ideia de apatia, mais uma vez, pela ideia de alteridade, né? Ao dizer que eu não preciso ter uma empatia passiva, me pôr no lugar do outro, eu não quero tirar a necessidade de
conhecer o outro, de tentar enxergar à medida do possível, de me aproximar desse outro, né? Mas esse outro não pode ser uma abstração. Isso é um problema, né? O Muniz Sodré fala muito bem disso. O outro, se não tiver hálito, velho, é bom ou mau hálito, se você não consegue sentir o hálito, o outro não existe. E aí, para voltar para o nosso, como a gente começou o nosso debate, os números são importantes, e eu entendo quando o Anderson os coloca aqui, mas o número 5 não é nada, é só uma representação. Tá? 5 o quê? 5 pessoas, isso é o quê? Isso é nada. Tá? Estou sendo cínico aqui, obviamente. Né? São 5 vidas. Mas a gente tem contado essas vidas, né? A gente tem restituído essas vidas a um lugar que não seja da mera empatia. Essa vida é uma alteridade. Né? Como essa vida faz falta dentro do coletivo? Né? Que ideia morreu com essa vida? O Krenak fala um pouco sobre isso também. Né? Quando se mata um rio, que ideia morre com esse rio? Que conceito morreu? Tá? Então, são lugares que a gente pode percorrer se a gente se levar mais a sério no que a gente diz, porque a gente já tem dito isso. Mas, como tudo é muito sedutor, né? Como as ideias são muito sedutoras e os conceitos jargões são muito sedutores, a gente acaba esquecendo, embarcando. Mas, enfim, inclusive, eu acho que até termino minha fala aqui, se vocês não... Eu não quero terminar o debate, mas eu não consigo pensar mais no que falar, na verdade. Mas digam aí, vocês. Velho, qual é? É o seguinte, a gente está aqui nessa encruzilhada, porque, como o Marcelo disse, a gente realmente, o diagnóstico ele não está pronto, Marcelo. Não está mesmo, não. E tem muita coisa que a gente precisa fazer novas leituras e construir outras narrativas acerca da nossa história, né? E eu acho que isso está começando a acontecer de forma bastante potente, inclusive naquela discussão, que não é para essa live, mas eu acho que já é sugerindo um tema para um próximo debate aí, que é a questão identitária do pardo, do preto, enfim, essas questões todas aí. Enfim, né, está sendo feita agora uma outra leitura, né? Ou seja, quer dizer, está sendo feito outro diagnóstico. Nosso processo de construção histórica, ele está nascendo de forma meio louca, às vezes, com falas irresponsáveis, né? Como a gente já viu aí em Roda Viva e outros lugares, e que essas falas irresponsáveis não vêm só de pessoas brancas, né? Mas o fato é que tudo isso está sinalizando para uma nova leitura nossa história. E está sinalizando aí, nesse caso, Marcelo, concordando contigo, está sinalizando também para outros diagnósticos, né? Agora, eu fico também me perguntando sempre o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente deve fazer, né, nessas circunstâncias que a gente está vivendo. Né? Porque, veja bem, o que é que acontece? Parece que a gente simplesmente pegou carona num projeto louco genocida, entendeu? Eu quero dizer, e aí, qual é o nosso projeto? Qual é o nosso projeto de Estado, o nosso projeto de nação, o nosso projeto de qualquer coisa do futuro aí? Porque se a gente falar assim, eu sou brasileiro, foda-se, velho. Porque ser brasileiro é ser isso aí. Isso é essa porcaria, né? Eu não consigo mais chegar e falar, você é o que? Sou brasileiro. Porra, que desgraça é brasileiro, velho. É brasileiro. Não sei o que dizer, não sei o que pensar sobre isso, ser brasileiro. É por isso que a gente fala que a gente é preto, é isso, é aquilo. Eu acho que justamente isso aponta para dizer que, ó, falar que é brasileiro não dá conta, não, é outra coisa. Mas falar que é brasileiro também é, de alguma forma, você pegar o gancho aí, pegar carona nesse projeto bizarro, que é o projeto do Brasil. A gente tem que pensar no projeto. Eu não sei por que diabos a gente fica achando que isso aqui tem que ser uma coisa só, né? E aí é porque todo mundo quer falar de diversidade bonitinho. A diversidade étnico-racial, a diversidade não sei o quê, a diversidade isso, e aí bota todo mundo no mesmo caldeirão, dá abafar essa diversidade, né? Toda. E aí chama todo mundo de brasileiro. Eu não vejo muito futuro nisso, não, para ser sincero. Esse negócio de ser brasileiro, eu não vejo futuro nisso. E aí, pensando mais de forma mais radical, eu acho que
teríamos que pensar num projeto, é o nosso projeto, é uma coisa mais delirante mesmo, e naturalmente não vai ser uma coisa nem para a gente ver se acontecer um dia, nem para nossos filhos certamente, mas se a gente não tiver um projeto, olha, esses loucos que estão no poder, eles têm um projeto, velho. Esses caras têm um projeto, velho. Esses caras têm um projeto aí que tem um cidadão aí que foi citado, né? Eu vou falar só para que vocês saibam a que eu estou me referindo, que é o tal do Olavo. Velho, as referências desse sujeito, elas estão lá enraizadas em outros sujeitos aí que tem um projeto que é um projeto bizarro do Brasil, né? Não é segredo para ninguém também, desse grupo que assumiu aí, que disse que precisava destruir tudo para começar do zero. Os caras falavam isso. Os caras falavam assim, o PT acabou com... O PT ele fez uma porcaria, ele tem que acabar com tudo para levantar do zero, para construir uma outra coisa. Aquele pessoal lá de Curitiba tinha um projeto. Ainda bem que afundou. Aquela outra desgraça aquilo ali. Mas eles tinham um projeto, né? Os lava-jatistas tinham um super projeto político. Né? E pensando, como eles pensam muito bem, né? Pensando no dinheiro, né? E como é que ia ter o dinheiro para executar o projeto, os caras fizeram isso também. Enfim, o que eu acho é que a gente precisa pensar no projeto, em vez de ficar nessa e simplesmente pegar o gancho, pegar carona nesse projeto do Brasil aí, que é um projeto que nos fode, é um projeto fodido. Aí ninguém quer falar sobre isso, não. Assim, eu digo, aí você vai conversar com esquerda, com direita, ninguém quer falar sobre isso, porque isso é delírio, é maluquice e tal. Aí é por isso que eu escuto o mestre Bispo, o mestre Bispo fala, pessoal, eu sou afro-quilombola, ninguém me chama de brasileiro não, porque eu não sou essa porra, eu sou outra coisa. E esse projeto de Brasil aí não me contempla, assim como o mestre Jorge Rasta, e assim como outros mestres que estão aí, que não estão na academia, né? Porque eu tenho visto, inclusive, isso, né? Que a gente tem vários gênios, dizer assim, gênio para ser bem elogioso mesmo, para dizer que isso, na verdade, são pessoas que me inspiram, como o mestre Bispo, o mestre Jorge Rasta, como o próprio Krenak, que não são pessoas que necessariamente estão na academia aí, mas essas pessoas estão muito mais ligadas, elas têm projetos, e elas falam em projetos outros aí. Então é um pouco isso, a gente tem que sair, eu penso, né? Tem que sair dessa. Esse futuro brasileiro aí, brasileiro, essas coisas, é uma furada, cara. E depois de 500 anos dessa merda, a gente ainda fica querendo pegar essa carona aí, nesse projeto que não nos contempla. Cleison, eu acho que essa questão do projeto, assim, se a gente for pensar de maneira mais pragmática, cara, é ter comida na mesa, acordar no dia seguinte, trabalhar, ganhar dinheiro e ser feliz, sacou? Fazer seu churrasco de semana, curtir um samba para quem gosta, curtir um rock and roll para quem gosta, tá ligado? Criar as crias, ser feliz do jeito que pode. Mas em outros sentidos, não tão pragmáticos assim, eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, de certa forma, desfazer coisas que foram criadas e viraram cultura. Por exemplo, existiu e ainda existe um esforço muito grande de transformar o pensamento progressista ou uma pessoa que se chama de progressista num, sabe? Eu não sei se isso é made in Brasil, se isso acontece em outros lugares, mas é meio absurdo, pelo menos para mim, uma pessoa que se diz progressista e uma figura qualquer apontar o dedo na cara dela dizendo que ela é inimiga do Brasil por ser progressista, tá ligado? Então eu falo, porra, eu busco justiça social, eu busco a construção mais qualitativa sobre o que a gente entende por direitos humanos. E olha que tudo isso não é algo revolucionário, não, pô. Isso aí está assentado em bases absolutamente liberais. Direitos humanos, justiça social,
sabe? O que eu estou falando aqui não é revolucionário, mas a pessoa aponta o dedo na sua cara e diz que você quer destruir o Brasil, você quer, sabe? Isso, de certa forma, dialoga muito com o que eu falei lá no começo dessa nossa live, dessa negação do passado, porque negar um passado de regime colonial e escravista significa criar uma nova narrativa de passado para que a gente busque esse novo futuro extremamente disciplinado e absolutamente monocultural. E dentro dessa monocultura, você ser progressista significa que você é um inimigo. Então a gente tem que, sabe? Enfim, para a gente não ficar divagando assim, eu acho que a gente, pelo menos, não sei quanto a vocês, mas a gente pode dar uma definição nessa live e pensar as próximas, se acontecer, tem isso. Se acontecer. Mas é isso. Enfim, muitas coisas para a gente discutir, mas eu acredito que esse foi um pontapé interessante. Dá para tirar mais coisas desse caldo aí. Anderson, você falou uma coisa interessante aí, se acontecer as próximas. Eu estou olhando aqui no chat do YouTube, está surgindo vários temas, né? E aí eu queria fazer uma provocação a quem está nos assistindo, que à medida em que vocês forem propondo temas, a gente pode construir para vocês participarem aqui. Por exemplo, Lídia trouxe aí a discussão da política de assistência social e a população negra. Esse é um tema que você domina, vem para cá e a gente bota na roda e dialoga e faz a live junto com você. Aqui é um espaço colaborativo, onde a gente quer compartilhar nossas angústias e também propor coisas para frente, né? Então, cai para dentro, tá? A gente vai organizando, as próximas, Anderson, vai acontecer sim. Eu acho que está bacana. E é isso. Não sei se com uma periodicidade regular, mas esse não vai ser o único, não. Entendeu? E, Marlos, na próxima vez, venha para aqui para casa, que aí não tem risco do seu telefone não funcionar. Viu? Para mim, é isolamento social. O cara está isolado. Que fazer o que na sua casa, meu irmão? Deixa o cara em paz. Olha... Eu quero sugerir o tema para a próxima, que é colorismo, viu? É botar o dedo na ferida. Bora, vai esculhambar essa porra. Rapaz, depois de você xingar a Ivete Sangalo, chamar o povo de idiota, você quer tratar disso mesmo? Que massa! Esse é um grande tema. Não que os outros não sejam, mas nesse momento tem todo um debate grande sobre colorismo. É legal porque nós aqui não necessariamente concordamos, né, em relação a esse tema, tem nuances de opinião, então é interessante, né? Eu acho que dá para a gente bancar. Pessoas, se vocês não quiserem ou não tiverem nenhuma coisa a adicionar e tal, eu vou já encerrando aqui e passo para vocês o encerramento, assim, na real, tá? Pode ser? Pode ser, só mano. Dar aquela velha agradecida aí, né? Domingo, não tem céu de anil, mas vocês colaram aqui conosco. Disputamos com o Fantástico, né? É uma disputa difícil. Mas conseguimos aqui, de alguma forma, agregar. Eu espero que essa coisa passe, né? Que seja o link compartilhado, enfim, que as pessoas possam assistir. A ideia é basicamente essa, gente. Dentro do que dá nesse meio aqui, que é um meio com várias limitações de não estarmos nos vendo, né, assim, sentindo o outro, para o debate ficar mais acalorado, eu acho que a gente conseguiu fazer esse entrecruzamento de ideias, que é um tema, nesse caso, um tema pesado, mas também, sem, quando possível, rindo, porque eu acho que no final vai ficar o riso, né? Então, eu encerro minha parte por aqui. Muito obrigado, um beijo para vocês e se cuidem enquanto essa coisa durar, né? Essa pandemia. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui, dar um abraço, meus amigos. Não dá para a gente sentir o cheiro, né? Estamos de longe, mas é como se vocês estivessem perto aqui também. Então é isso, gente. Obrigado. Essa foi a primeira de muitas que virão, ou não. Estamos aqui felizes por isso, né? Um abraço a todos e a todas aí.
Excelente semana para todo mundo e obrigado. Tomara da gente estar aqui, todo mundo, semana que vem. Bom, eu já sugeri aí um tema, e eu também sugiro que a gente continue fazendo mesmo semanalmente. Vamos nos encontrar e conversar. Vai ser legal, que a gente vai relaxando, tá falando mais, xingando mais, quem tem que ser xingado. E pedindo desculpa se eu te pedir desculpa, né? Não é o meu caso, mas valeu. Eu queria agradecer também aí, Jairo, Vafina, Sami, Lídia, Ângela, Marlos, Leão, a galera aí. Um abraço para todo mundo. E vocês, meus camaradas, também. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, pelo menos os que estavam aqui no chat conversando. Essa live vai ficar aí para a posteridade, então muita gente vai assistir, eu espero. Acho que domingo, 10 horas da noite, é um dia e um momento bom, porque acho que a gente não tem concorrência no YouTube. E é isso, esperar as próximas lives. Eu não sou blogueirinho, então Instagram, nem Twitter, nem zorra nenhuma para pedir para que vocês me sigam, mas eu tenho um podcast chamado Descoloniza Podcast. E aí, vocês, se quiserem ouvir, tem uma discussão, na verdade, é uma narrativa massa sobre o processo de colonização da África ali no final do século XIX. E está aí no Spotify, está no Google Podcasts, tem uma página no Twitter, @descolonizapod, mas eu estou um pouquinho afastado, porque rede social é meu doentio, é meu adoecedor, então só vou voltar lá quando tiver mais material à disposição. No mais, é Joga isso. No chat aí, joga no chat o endereço mundo. do seu... Joga no vou chat colocar o endereço aqui, aí vou colocar. No mais, muito obrigado a todo mundo que participou e um beijo, meus queridos. A gente precisa se ver num momento em que não exista mais pandemia. É isso. Eu bebo uma cerveja, pô.